Então nesse momento vamos ouvir a palavra, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar ministrando a Tua palavra. Ó Deus, pedimos a unção do Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra possa encher nosso coração, saiam daqui cheios. Que o Senhor também possa trazer aqui libertação, cura, salvação em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Fala assim comigo, antes do caminho há uma porta. Então você nunca vai no caminho se não tiver uma porta para entrar. Se você não passar pela porta, você é um invasor. Quando você vai visitar alguém, lá dentro da casa dela é o caminho que você vai percorrer, mas você não vai pela janela. Alguém tem que abrir a porta para você. Agora, uma vez que você passou a porta, agora você vai desfrutar do caminho onde você está andando dele. Então não existe uma entrada no caminho sem antes passar por uma porta, amém, irmão? Lá em João 14,6, Jesus falou assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está falando, Ele é o caminho, mas Ele não é o único dos caminhos. Ele é o único caminho. Não existem vários caminhos, como muitas pessoas dizem, né, que há vários caminhos para o céu. Não há vários caminhos para o céu, só há um único caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus. Mas além dele ser o caminho, ele é a verdade. Então, e conhecereis a verdade vos libertará, que está lá em João 8,32. Mas qual é a verdade que liberta? É a verdade do Evangelho. Não é a verdade da lei, do merecimento, mas é a verdade do Evangelho. Mas Jesus também é a vida, né? Tem um hino antigo, né, que a Tainê lembra dele, né? Terás vida para Jesus Salvador. Quem conhece esse hino aí? É antigo mesmo, né? Terás vida em olhar para Jesus Salvador. É assim? É na multidão. É isso aí, sabe? Nunca ouviu isso na sua vida, né, filho? Tudo bem. Vai estar lá no cantor cristão, né? Então veja bem, nós vamos ter vida quando olhamos para o Senhor Jesus. Agora, quando nós olhamos para Jesus, mais vida dele vai jorrar dentro de nós. A coisa mais importante é nós chegarmos num ambiente e as pessoas perceberem que está tendo vida de Deus sendo transmitida da sua vida. Mas o caminho que nós temos que percorrer é Cristo. Mas antes de eu percorrer esse caminho, eu tenho que entrar nele. Então eu não vou percorrer o caminho sem antes passar por uma porta. Amém? Da mesma maneira, irmãos, quando o homem pecou, Deus estabeleceu um plano para trazer o homem de volta. Então assim que o homem pecou, está lá em Gênesis capítulo 3, Deus estabeleceu um plano para trazer o homem de volta para ele. Então quando o homem pecou, Satanás nunca imaginaria que Deus seria capaz de bolar um plano para se tornar homem para resolver o problema da humanidade. Isso jamais Satanás imaginou, que Deus seria capaz de fazer umas coisas dessas. Então quando Deus, lá em Gênesis 3, já prometeu enviar o filho dele, então Satanás já ficou assim, que hora que esse menino vai nascer? Por isso que durante a história mundial, você vê muita perseguição movida pelos governantes. Por exemplo, na época que Moisés nasceu, Faraó moveu o quê? A matança de todas as crianças. Mas Faraó fez isso, mas ele fez isso inspirado por uma mentalidade satânica. Porque Satanás sabia que esse menino foi prometido lá no Jardim do Éden, né, irmã Eva? Mas ele não sabia onde é que esse menino vai nascer e que hora que ele vai nascer. Então, acontecia um movimento, ele observava aquilo e falava, quem sabe esse menino vai vir daqui? Então mandou matar, naquela época, todas as crianças do sexo masculino. Porém, Deus preservou a vida de Moisés. Mas não parou por aí não. Aí depois, quando veio a época de Jesus nascer, ele fez a mesma coisa, né? Levantou um mover para matar as crianças, porque o alvo era matar Jesus que havia nascido. Então você vê que no decorrer da história, Satanás queria impedir que o nascimento daquela pessoa que Jesus, que Deus prometeu lá no Jardim do Éden, nunca viesse a concretizar. Mas ninguém pode frustrar os planos de Deus. Porém, para Deus realizar esse plano dele, Deus não poderia fazer isso de forma ilegal. O que seria uma forma ilegal, Elivel? Seria Deus fazer o seguinte, ele aparecer na terra como um homem para resolver o problema do homem. Não. Então essa não é a maneira de Deus fazer as coisas legalmente. Então para Deus fazer o plano dele de maneira legal, ele ter legalidade, ele tinha que entrar na terra também através de uma porta.
Então, até para Deus entrar na terra para fazer o plano de salvação, ele teve que passar por uma porta. E a porta foi o nascimento através de uma mulher. Deus não entrou nesse mundo como um invasor. Satanás, ele foi expulso do céu e ele é um invasor na terra mesmo. Ele foi expulso do céu. Mas Deus não. Deus entrou na terra de forma legal. Por isso que ele precisou nascer de uma mulher. Porque ele precisava entrar na terra como todos os homens entram. E como os homens entram na terra? Através do nascimento. Mas qual é a diferença do nascimento de Cristo para o meu e seu? É que não teve contato de Maria com José. Ele nasceu através de obra do Espírito Santo de Deus. E José só recebeu Maria como esposa e passou a viver com ela como marido e mulher só após o nascimento de Cristo. Então você vê que Maria, ela passou por momentos difíceis na vida dela, porque ela estava grávida, e o que as pessoas estariam pensando dela? Grávida de quem, afinal de contas? A Bíblia não narra esses fatos, mas nós sabemos que ela passou por momentos difíceis, por estar carregando alguém dentro dela, e como que ela ia convencer as pessoas que o pai daquele menino era Deus? Passou por momentos difíceis. A gente não vê registrar isso, porque não é o objetivo da Bíblia registrar esse detalhe. Mas não foi vida fácil, não. Mas para cumprir o propósito de Deus, ela se sujeitou. Prova disso que quando soube que ela estava grávida, o próprio José já não queria mais saber dela. Precisou do anjo falar para ele que o que estava sendo gerado nela era a obra do Espírito Santo. Então Jesus, ele teve um nascimento diferente meu e seu, porque ele não teve contato do homem com a mulher, ou seja, ele nasceu através da semente que veio de Deus. Por isso que Jesus, ele nunca pôde ser tentado como eu e você somos tentados. A Bíblia fala que Jesus foi tentado, mas a tentação de Jesus é no sentido que ele foi testado. Mas Jesus não tinha esse problema de ser tentado no sentido assim, com possibilidade de cair, não. A tentação que eu e você sofremos são tentações assim, com possibilidade de nós cairmos. Mas Jesus, a tentação que veio sobre ele, não é no sentido de tentação para cair, é no sentido que ele foi testado. Então, quando ele estava lá no deserto, depois que ele foi batizado, ele foi testado pelo diabo. Lá fala tentação, mas é no sentido de testado. Mas Jesus nunca teve tendência para nada. Às vezes você vê filme aí, você vê encenações teatrais retratando Jesus como uma pessoa que pôde ter cometido pecado, né? Mas Jesus nunca teve atração sexual, Jesus nunca teve tendência para o pecado, porque ele foi 100% homem, 100% Deus. Então, da mesma maneira que Jesus foi, nós um dia também seremos, mas é quando ele voltar. Nós vamos ter um corpo glorificado de tal maneira, né, irmã Fabiana? Hoje nós estamos sujeitos a ficar nervosos, somos? Mas naquele dia, nós nunca mais vamos ficar nervosos. Hoje nós temos problema de ficar lutando contra o pecado, mas naquele dia não haverá mais tentação na nossa vida, porque Satanás estará amarrado 1000 anos e depois vai ser lançado no lago de fogo. Não é muito bom isso, irmãos? Saber que nunca mais vai existir pecado na nossa vida, mas isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Por isso que nós precisamos desejar a volta do Senhor Jesus. Então Deus entrou na terra através de uma porta. Fala assim, esta porta foi através do nascimento, através de uma mulher. Então ele teve legalidade na terra, porque para vencer o diabo e tornar o homem com possibilidade de voltar para Deus, ele precisava de vencer o diabo como homem, porque foi o homem que pecou. Então é o homem que tinha que resolver o problema, mas não tinha homem nenhum para resolver o problema do pecado, precisava de um homem perfeito. Então Jesus se fez homem para resolver o problema da humanidade. E qual que é o problema da humanidade? Pecou contra Deus, amém, irmãos? Então, mas ele entrou através de uma porta. Mas ele entrou pela porta, mas eu não falei que quando entra pela porta não tem um caminho a percorrer? Então Deus entrou pela porta do nascimento aqui na terra, mas ele seguiu um caminho até o Calvário. Então, desde o dia que Jesus nasceu, ele já nasceu com um propósito. Ele teria que percorrer um caminho e ir até lá no Monte Gólgota, que é o Calvário, lá que ele iria desfazer tudo aquilo que o diabo fez com relação ao pecado. Porque quando lá na cruz ele falou, está consumado, significa que as obras do diabo foram todas destruídas. Ali, ele aniquilou de vez o diabo. Amém, irmãos?
Mas ele precisou de percorrer um caminho. E o caminho é chamado o caminho do Calvário. Amém, irmãos? Mas ele precisou de percorrer um caminho. Então, se Jesus percorreu um caminho, nós também precisamos percorrer um caminho. Mas para nós percorrermos um caminho, nós temos que passar por uma porta. Porque ao passar pela porta, nós vamos entrar num caminho. Mas num caminho de vida abundante. Lá em João 10:10, o Senhor fala assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então fala assim: a terra como uma porta. Lá em João 3,16, a palavra de Deus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que nós falamos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a vida que ele nos oferece não é uma vida só aqui, mas é uma vida também eterna com Deus. Então, sobre aquele que crê em Cristo, não há mais condenação. O que nos aguarda é morar para sempre com o Senhor. Então, ele entrou na terra, que através do nascimento de uma mulher, que nós chamamos, foi a porta do nascimento, mas é porque ele amou o mundo. Mas qual é o objetivo dele? É para trazer salvação. Não é isso, Elivelton? Então, Jesus veio ao mundo para trazer salvação. Mas salvação para quem? Para aquele que crê. Existe uma doutrina, né, que eles pregam, chamada doutrina do universalismo. Essa doutrina ela ensina que não precisa de você crer. Jesus morreu, então significa que você é salvo automaticamente. Essa é uma doutrina de agora, porque a Bíblia fala que a salvação ela é de graça por meio da fé. Ele morreu mesmo, mas eu preciso crer de coração naquilo que ele fez para que eu possa ser salvo. Amém, irmãos? Então, uma vez que Deus entrou, ele entrou de forma legítima, ele é um Deus soberano, ele podia fazer as coisas do jeito que ele quisesse, mas ele escolheu entrar através do nascimento, é porque ele não queria dar chance nenhuma ao diabo para falar o seguinte: o Senhor me venceu como Deus. Não, Jesus venceu o diabo de uma forma humana, porque ele precisava de mostrar para o diabo que da mesma maneira que o homem caiu, o segundo Adão, que é ele, perfeito, trouxe vitórias sobre a vida dele. Amém, irmãos? Então Jesus derrotou Satanás, ele era um Deus que se fez homem. Mas você pode observar, ele como homem venceu Satanás, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus também. Então da mesma maneira se nós quisermos vencer Satanás, nós temos que ser cheios do Espírito. Por isso que a Bíblia fala, se nós andarmos pelo Espírito, nós não vamos cumprir a vontade da carne. Então só tem uma condição para a gente não pecar, João. Sabe qual é, João? É encher do Espírito Santo. Porque se a gente é cheio do Espírito Santo, o pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Porque o Espírito de Deus nos capacita a vencer qualquer pecado. Então Deus escolheu uma entrada legítima para aniquilar o diabo, né? Diz assim Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então fala que Jesus veio no tempo certo. Então Jesus não veio nem um minuto atrás e nem um minuto depois. Ele veio exatamente no tempo determinado por Deus. Lá em Daniel tem uma profecia das 70 semanas, né? Onde 69 semanas já foram cumpridas. Está faltando uma semana para cumprir a profecia de Daniel, as 70 semanas. E quando é que essa semana vai ser cumprida? Vai ser durante a grande tribulação. É um período de 7 anos do governo do anticristo, porém 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. Agora eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Você está observando a nova ordem mundial? Qual que é a nova ordem mundial? É acabar com as liberdades individuais. Preste bem atenção. Você não vê sempre notícia na televisão, juízes tentando calar a boca das pessoas? Preste atenção. Ele faz isso, mas tem uma mentalidade por trás. Está preparando o terreno para a manifestação do anticristo. E como é que isso está sendo feito? Começando a tirar as liberdades individuais das pessoas.
Mas preste bem atenção, mas nós não vamos contribuir com isso. Por isso que é muito importante você pedir a Deus sabedoria, principalmente aqui no Brasil, porque tem países ao redor nosso aqui que já estão sendo ocupados por pensamentos políticos para tirar a liberdade. Então ore também para que isso não aconteça no nosso país, para termos momentos de paz. Mas um dia essas coisas vão acontecer no mundo todo. Mas nós vamos contribuir para isso. Mas eu espero que quando isso aconteça, nós já estejamos arrebatados. A Bíblia fala que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Mas eu peço a Deus para que aconteça antes da grande tribulação, mas principalmente antes da manifestação desse homem. Porque 3 anos e meio dele é de paz, não é de perseguição. E eu não tenho prazer de conhecer esse cidadão. Se acontecer o arrebatamento antes, melhor ainda. Mas eu quero dizer para você o seguinte: nós oramos para que nós não tenhamos liberdade sendo tirada. Mas pode crer, isso não é teoria de conspiração, não. Isso está escrito na Bíblia. Quando esse homem manifestar, as liberdades individuais vão acabar. Amém, irmãos? Porque ele será um homem totalmente corrido pelo diabo. Mas também temos uma boa notícia: que no final da grande tribulação, o Senhor Jesus vai descer lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, junto com o seu exército, e vai aniquilar o anticristo, e vai mandar ele para o lago de fogo, e vai reinar aqui com a igreja durante 1000 anos. Então, todo ditador morre um dia, e esse ditador chamado anticristo vai ter um período de vida curto, porque no final o Senhor Jesus vai descer sobre as nuvens. Amém, irmãos? Então, de qualquer maneira, o que nos aguarda é só o quê? Glórias eternas, amém? Porque nós não temos ideia do que ele nos aguarda. Mas esse dia vai chegar, mas nós queremos viver hoje uma vida abundante em Deus. Mas nós nunca vamos ter uma vida abundante em Deus se nós não passarmos pela porta. E quem é a porta? É Cristo. Você não pode esperar uma vida de sucesso em Deus se você não passar pela porta. Então, assim como Deus estabeleceu o nascimento como porta, né, Eva, para entrar aqui, também existe uma porta para você entrar no caminho. E a porta chama o Senhor Jesus. Ele é a porta. Se nós queremos entrar no caminho, primeiro tem que passar pela porta. E a porta é Cristo. E como que eu passo pela porta? Através do novo nascimento. Quando você aceita Jesus como Salvador. Então, Gálatas fala que Jesus veio no tempo certo, no tempo determinado pelo Senhor. Mas a Bíblia fala também que nós podemos ver Jesus de Gênesis até Apocalipse. Porque tudo foi escrito no Velho Testamento apontando para Cristo. E lá no livro de Apocalipse está mostrando a vitória final. Diz assim a palavra de Deus: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu a respeito constava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, 26 e 27. Ou seja, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele pegou ali a estrada do caminho de Emaús e estavam ali 2 discípulos conversando. E Jesus aproximou dos 2, entrou na conversa. Eles não reconheceram Jesus após a ressurreição, e Jesus aproveitou a conversa deles e entrou nela e começou a falar sobre tudo que nas Escrituras falava a respeito de Cristo. E quando Jesus terminou de expor, quando chegou na casa dos 2, os olhos deles se abriram durante a ceia e o coração deles foram incendiados enquanto Jesus estava falando. Então o que Jesus estava falando? Tudo o que aconteceu já foi profetizado na palavra de Deus. E é isso que Jesus estava mostrando para eles. O que aconteceu comigo já estava profetizado em todas as Escrituras. Então você pode observar que em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um alvo só: apontar o Senhor Jesus. Quando você abre o livro de Gênesis, quando o homem pecou, o que está lá escrito? Olha, Gênesis 3,15: assim que o homem pecou, Deus que fez imediatamente? Declarou que haveria de enviar alguém para resolver o problema do pecado do homem. Gênesis 3,15 fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Então tudo que aconteceu no Velho Testamento é uma sombra do que viria a acontecer. Então Cristo é a realidade, mas tudo que mostra no Velho Testamento é uma sombra, mas é uma sombra que mostra para a realidade que é Cristo. Então, João, a gente continua lendo o Velho Testamento, mas sempre lendo o Velho Testamento assim: eu quero ver Jesus no Velho
Testamento. Porque para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, os olhos deles se abriram, mas Jesus expôs para eles tudo que estava escrito no Velho Testamento a respeito dele. Então o Velho Testamento é para vocês ler, mas porém olhando Cristo no Velho Testamento, amém? Mas não é para seguir o Velho Testamento. Hoje nós não estamos debaixo de uma velha aliança, nós estamos debaixo de uma nova aliança, e essa nova aliança está em Cristo Jesus, amém? João capítulo 10, o versículo 1 e 2. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o que Jesus está falando? Satanás, ele é um ladrão, por isso que ele veio matar, roubar e destruir. Ele não entrou nessa terra com autorização para entrar, ele foi expulso. Agora, Jesus não, ele entrou pela porta, ele cumpriu todos os requisitos para poder nos conceder a salvação. Amém, irmãos? Então, primeiro ponto, para Deus cumprir o seu plano, ele precisou de entrar através de uma porta, que é a porta do nascimento. Mas isso já foi estabelecido lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, que ele iria enviar um para esmagar a cabeça da serpente. Agora fala assim, Jesus, ele é a porta. Eu não falei para você que tudo no Velho Testamento tem que apontar para Cristo? Agora, lá em Êxodo capítulo 26, quando Deus dá a orientação para Moisés, para construir o tabernáculo, bom, olha a orientação que Deus deu para ele. Eu vou pegar aqui dois versículos, Gênesis 26, versículo 36 e 37. Então, no capítulo 26, Deus dá as orientações como que ele iria construir a tenda. Ou seja, um local para poder a presença de Deus manifestar. Essa tenda, ela tinha 3 repartições, né? Ela era toda cercada, entendeu? Toda cercada, porém, imagina o lado de lá da rua, era cerca, as tribos acampavam em volta, ou seja, 3 tribos ficavam de frente, 3 tribos no fundo, mais 3 nos lados, dava um total de 12 tribos. Então elas ficavam todas acampadas de frente para o tabernáculo. Porém, do lado de fora é onde ficava o altar para sacrificar os animais. Mas a cerca ficava lá fora. Então, para eles sacrificarem os animais, eles tinham primeiro que passar pela porta. Depois que eles passavam pela porta, é que eles iam entrar no pátio, é onde poderiam sacrificar os animais. O povo só poderia ficar ali. Agora, aqui dentro aqui, era o lugar onde os sacerdotes podiam entrar. Agora, do lado de cá tinha uma cortina, que era um lugar chamado Santo dos Santos, que ninguém podia entrar ali. É lá que estava a Arca de Deus. Então tinha 3 repartições: o lado de fora onde o povo sacrificava, o lado de dentro onde o sacerdote podia entrar, e outro lugar sagrado que só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. Agora preste atenção, todo o tabernáculo ele era cercado. As tribos ficavam ao redor deles. 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 leste e 3 ao oeste. Mas ninguém podia pular a cerca para poder sacrificar os animais. Todos tinham que passar pela porta. É isso que está falando no Êxodo capítulo 26. Então eu quero destacar aqui a porta. Diz assim: farás também para a porta da tenda um reposteiro, né? Ou seja, uma coluna de tecido. Fala comigo as coisas: azul, púrpura e carmesim. Então, quais eram as cores? Olha, azul, púrpura e carmesim. E tinha também um linho fino, retorcido, obra de bordador. Para esse reposteiro, farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro e para elas fundirão 5 bases de bronze. Então todo o cuidado foi feito para aquela porta, entendeu, João? Para poder entrar nela. Agora preste bem atenção. Aquela porta estava apontando para o Senhor Jesus, porque só depois que eles passavam a porta é que poderiam sacrificar os animais. Agora aquele altar que sacrificava os animais era uma sombra da cruz de Cristo lá no Calvário. Você vê que tudo Deus fez pensando em Cristo. Até a construção do tabernáculo foi pensando em Cristo, né, irmãos? Então a porta aponta para Cristo.
Eles só poderiam sacrificar os animais se passassem pela porta. Então eu quero dizer para você o seguinte: Cristo, ele entrou pela porta e foi até o Calvário. Significa também que nós passamos pela porta que é Cristo, que é a porta da salvação. Agora nós temos um caminho para seguir, mas primeiro nós temos que entrar nesse caminho através da salvação. Então nós temos a porta que é a salvação, agora nós temos um caminho para seguir. A nossa vida, ela tem uma trajetória, não tem? Mas agora nós estamos habilitados para recebermos vitórias na nossa jornada, porque nós passamos pela porta. Agora, quando a pessoa quer ser salva pelas obras, ela não está passando pela porta, ela está querendo pular cerca. Então ela não vai entrar no caminho. Você só entra no caminho de Deus através da porta que é Cristo. Por isso que Ele é o único caminho que nos conduz para a vida eterna. Amém, irmãos? Então veja bem, aquela obra de linho, aí eu quero falar para você, a obra de linho, ela aponta para a obra de Cristo. O linho aponta para as obras de Cristo. Agora essas cores aí, ó, o azul, púrpura e o carmesim, quando a gente fala do sangue de Cristo, a gente fala do carmesim. Quando nós estamos falando da púrpura, essa cor, ela aponta para a realeza de Deus. Então nós temos três coisas aqui importantes. A cor azul aponta que ele veio do céu, que ele é celestial. A púrpura é a cor que aponta que ele é rei, ele é da realeza. E o carmesim aponta pela obra sacrificial de Cristo. O sangue de Jesus foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Então nós vimos aqui três coisas, Helena. Azul, que ele veio do céu. O púrpura, porque ele é rei. E carmesim, porque fala do seu sangue que foi derramado naquela cruz. E o linho torcido fala das suas obras de justiça, que foram todas obras perfeitas diante de Deus. Fala das obras do Filho de Deus. Então o povo, para sacrificar as suas oferendas por causa do seu pecado, eles tinham que passar pela porta. Então fala assim: ninguém tem acesso a Deus a não ser por Cristo. Então está vendo, irmão Efigênio? Ele é a porta. Ninguém chega diante do Pai a não ser pelo Filho. Então aquele altar que o povo sacrificava animais apontava para a cruz do Senhor Jesus. Olha, quando o povo de Israel já estava quase para entrar na terra prometida, eles acamparam, Patrick, em frente de um povo chamado Moabitas. Só que eles armaram as tendas, aí colocou tudo direitinho. As tribos ficaram espalhadas, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. E foi contratado um falso profeta para amaldiçoar o povo. E ele subiu no monte, e quando ele olha, o que ele vê? A imagem de uma cruz. E ele foi chamado, foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. A conclusão que ele chegou: eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Mas pode observar, a última vez ele viu a presença de uma cruz olhando lá de cima. Então significa que a cruz é o símbolo da vitória para nós. Agora, irmãos, quinta-feira lá na célula eu perguntei sobre esse negócio da cruz. A primeira coisa que a senhora falou é o seguinte: eu tenho uma cruz que eu carrego ela há 50 anos. Eu falei para ele: deixa eu falar para a senhora, mas isso não é a cruz. A cruz que a Bíblia ensina não é a pobreza. A cruz que a Bíblia ensina não é o sofrimento que você está carregando. A cruz significa fazer a vontade de Deus. Então não fale que o seu marido é uma cruz, não fale que a sua esposa é uma cruz, porque a cruz não é o problema. A cruz é fazer a vontade de Deus. Então quando fala que Jesus carregou a cruz, é porque ele foi fazer a vontade de Deus. Então quando falamos de cruz, nós falamos de fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então veja bem, todo o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ter um início, mas tem que passar pela porta que é Cristo. Então vamos lá, a Bíblia diz assim: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Está observando? Eu falei no Velho Testamento falando da porta, o próprio Cristo está falando: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então ele não tem só a salvação para nós, não, Evelyn.
A primeira coisa é a salvação, mas depois que Ele nos dá a salvação, Ele quer nos dar outras coisas também, além da salvação. É o que está lá escrito em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas a primeira coisa que você precisa ter é salvação. Você, através de Cristo, você obtém a salvação eterna. Agora, depois que você é salvo, Deus quer te dar mais alimento para você crescer. Amém? Porque ele fala o seguinte: você entra pela porta, mas vai achar o quê? Pastagem. Então, no caminho de Deus, nós temos alimento para a nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Por isso que nós precisamos cada vez mais nos encher das coisas de Deus, porque quanto mais nós enchermos das coisas de Deus, menos importância o mundo tem para nós. Então a gente não precisa ficar discutindo com as pessoas para largue o mundo. O que as pessoas precisam aprender é encher do alimento de Deus. Porque quanto mais nós nos alimentamos de Deus, menos o mundo tem importância na nossa vida, menos atração o mundo tem por nós. Tem para nós, amém, irmãos? Mas para isso nós precisamos nos alimentar do Senhor. Então a nossa salvação, ela depende exclusivamente da gente crer na obra do Senhor Jesus lá naquela cruz. Então aquela obra foi só Ele que fez. Ninguém colabora mais. A obra da cruz. Agora tem uma obra aí que nós colaboramos com Deus para edificar a sua igreja. Então nós somos salvos somente pela graça mediante a fé. Agora preste atenção, não depende da lei do merecimento, depende apenas da fé. Porque quando nós falamos de lei, nós estamos falando de merecimento. Quando nós estamos falando de graça, nós falamos do favor de Deus para aquele que não merece. Então fala assim, a salvação, ela é totalmente uma obra iniciada e terminada por Deus. Então, João, nós não fazemos nada para contribuir para a nossa salvação. Apenas precisamos de crer com o coração e confessar com a boca. Diz assim a palavra de Deus, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por quem? Por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. Então, volta, irmãos. Deus deu a lei por meio de Moisés. Mas a graça veio através de uma pessoa. Então, Cristo, Ele é a própria graça, amém? Então, a graça, ela é uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, se você vai aqui para Sobrado, você vai ver várias placas ali dos 10 mandamentos. Preste atenção. Os 10 mandamentos é palavra de Deus. Mas todas as vezes que você quer seguir os 10 mandamentos, vai trazer condenação na sua vida. Então, deveria substituir todas aquelas 10 placas e começar a colocar mensagem do Evangelho da graça. Sabe por quê? A lei foi dada por Moisés. O Velho Testamento ficou para trás. Agora nós vivemos uma nova aliança. Nós vivemos uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Preste atenção, os 10 mandamentos continuam existindo. Agora, nós não precisamos ficar falando para pessoas não matarem, porque se Cristo entra na vida da pessoa, o desejo de matar vai embora. Então, nós guardamos os 10 mandamentos não por causa da lei de Moisés, mas por causa da lei de Cristo que habita em nós. Então, ao invés de pregar a lei para as pessoas, devemos pregar a graça de Deus, porque a graça de Deus é que nos capacita. Amém, irmãos? Então, se você quer fazer movimento para poder ensinar 10 mandamentos para os outros, você está voltando para Moisés. Mas Moisés já ficou para trás. Agora nós vivemos a dispensação da graça, que é baseada na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os 10 mandamentos continuam existindo. São verdades. Mas são verdades que nós praticamos porque o amor de Deus já habita dentro de nós. É a graça de Deus que nos capacita. Amém, irmãos? Amém. Efésios 2, 8 e 9 fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a porta da salvação é apenas através da graça mediante a nossa fé. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é poder de Deus mesmo, mas para a salvação de todo aquele que crê. Então veja bem, se as pessoas começassem a crer no poder do Evangelho, ia diminuir muito a ida de pessoas para centro de recuperação. Às vezes bom, porque as pessoas realmente não creem de fato que o Evangelho é o poder de Deus. Muitas pessoas não conseguem largar alguns vícios, porque às vezes ela ainda não está crendo o suficiente que o Evangelho é o poder de Deus. Então você não tem que lutar com o vício com a sua força, apenas creia. O Evangelho é o poder
de Deus. Apenas declare todos os dias: em Cristo eu sou liberto. É assim que funciona a nossa vida cristã. É declarar que em Cristo nós já somos libertos. Amém? Lá em Marcos capítulo 16, 15, Jesus manda a gente pregar o Evangelho para toda criatura. O Evangelho é para pregar para toda a criatura. Por quê? Só existe um caminho, uma maneira da pessoa entrar no caminho da salvação. É passar pela porta. E nós mostramos a porta para as pessoas através da pregação do Evangelho. Aí, Oswaldo, você prega para uma pessoa e ela crê no coração e confessa com a boca, aí ela passou pela porta, ou seja, ela adquiriu a salvação. Então, tudo na nossa vida tem que passar pelo novo nascimento, ou seja, aceitando a Cristo como Salvador, que aí eu recebo uma nova natureza. João 10, 9 fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então qual que é a condição para ser salvo? Crer com o meu coração que o que Jesus fez na cruz foi no meu lugar. E quando eu abro a minha boca e declaro isso, a salvação veio para mim. E lá em João 3, 7, Jesus falou para Nicodemos, que era um homem instruído na lei: importa-vos nascer de novo. E quando é que você nasce de novo? É quando você crê em Jesus como Salvador. A partir desse momento que você creu, você já passou na porta. E se passou na porta, agora tem todo um caminho para a gente seguir de vitórias na nossa vida. Amém? Porque Ele é a porta, mas Ele também é o caminho. Ele é que nos conduz no caminho da vitória. Não sou eu que vou procurar a vitória. É Ele que vai me dar tudo aquilo que eu preciso. O irmão Fabrício não falou que Ele vai nos suprir de todas as coisas? Ou seja, então nós estamos já no caminho do suprimento de todas as coisas. Então o mundo pode estar em crise, mas o nosso provedor chama-se o Senhor Jesus. Nós não precisamos ficar olhando para as circunstâncias, vamos olhar apenas para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. Agora, não tem as pessoas do mundo? Nós não somos mais semelhantes a ela, nós não somos melhores do que ninguém do mundo, mas nós não somos mais semelhantes a ela. Nós somos semelhantes com aquele irmão que também nasceu de novo, que agora ele tem a mesma natureza que você tem. Quando a pessoa aceita Cristo, ela se torna semelhante a você, porque passa a ter a mesma natureza, a natureza dos filhos de Deus. Diz assim João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a Bíblia fala: só se torna filho de Deus quem crê no seu nome. Então você vê, depois que você passa pela porta da salvação, você recebe muitas coisas. Você passa a ser agora chamado filho e filha de Deus. Mas João, agora é José, né José? Tem uma crença errada nesse mundo que fala que todos são filhos de Deus. Mentira, todos são criaturas de Deus. Por isso que Jesus manda lá em Marcos 16 pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, depois que essa criatura crê, ela se torna filho de Deus. Então, por isso que é necessário crer em Jesus para se tornar filho e filha de Deus. Por quê? Porque não há salvação em nenhum outro. Atos 4,12 fala assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Olha, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. Mas existe uma Trindade também neste mundo que opera contra a Trindade Santa. Quer ver? Quem é o opositor de Cristo? O diabo. Quem é o opositor do Espírito? A carne. Quem é o opositor de Deus Pai? O mundo. Por isso que a Bíblia fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E quanto mais o amor de Deus, que nós cremos que nós somos amados por Deus, menos amor nós vamos ter pelo mundo. Mas para isso nós temos que crer que nós somos amados por Deus. Amém, irmãos? E nós passamos o dever de casa, não sei se você está lembrado, está todo dia falar: eu sou filho de Deus, né? Mas agora que você já passou pela porta e é salvo, você deveria essa semana também falar assim: eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça. Amém? Repita isso essa semana, que você recebeu duas coisas: a abundância da graça e o dom da justiça. Então agora nós somos colocados no caminho, mas nós passamos pela porta da salvação, que é Cristo.
Esse é o básico. Agora eu já estou no caminho. Agora, se eu estou no caminho, agora eu vou desfrutar do melhor que Deus tem para mim. Amém, irmãos? Quando Deus tirou o povo lá do Egito, eles passaram pelo deserto, mas entraram na terra prometida, que é o melhor que Deus tinha para eles. No meio cristão tem muita crença que acha que a terra prometida é o céu. Não, a terra prometida não é o céu. A terra prometida é o melhor que Deus tem para nós agora. O céu é garantido, mas quando fala do melhor de Deus para nós na terra prometida, não é o céu. Existe até um hino antigo falando sobre a nova Canaã. A nova Canaã, você não tem que pensar no céu. A nova Canaã é você pensar, é desfrutar do melhor de Deus aqui nesta terra. Mas a bênção não está na cidade. A bênção está sobre a sua vida. As pessoas às vezes confundem, né? Eu só vou ser abençoado se eu mudar para os Estados Unidos, né? Mas a bênção não está no lugar. A bênção está sobre você. Se a bênção está sobre você, não importa o lugar onde você mora, você é abençoado, né? Olha, eu já tenho falado isso aqui, vou falar mais uma vez, né? Quem está lá nos Estados Unidos, aproveite 2 anos e comece a investir se você mora aqui no Brasil, porque vai cair o dólar, né? Eu sei que eu tenho um americano ali que ele não quer ouvir isso não, né? Mas eu quero dizer para você que vai cair porque Deus tem promessa para esse país, amém, irmãos? E vai virar uma potência antes da volta do Senhor Jesus. Estou falando isso para ficar registrado para você agora. Eu não vou falar para a pessoa para vir embora, mas só estou alertando, invista enquanto é tempo. Porque quando ele chegar a R$2, você vai ver que já não vai conseguir investir tanto assim, né? Mas eu creio que esse país é um país que tem promessa de Deus. Amém, irmãos? Mas por que tem promessa de Deus? Porque vai ser um país que é um país responsável para expandir a obra missionária. Amém? Mas agora eu vou falar com o meu americano que está aqui, né? Eu tenho 3 países que eu oro por eles direto. Brasil e Israel, os primeiros. Estou colocando os Estados Unidos em terceiro, tá bem? Por que eu coloco o Brasil e Israel? Porque aquele país tem promessa de Deus para cumprir lá, Israel. É promessa de Deus dada para Abraão. Então como que você não vai abençoar aquilo que Deus abençoa? Então não tem como sair fora, né? Então, porque Deus me trouxe revelação, eu orei, Deus, me ajuda a ver Israel com os teus olhos. E hoje eu vejo mesmo. Hoje já ando no meu carro com uma bandeirinha do Brasil e do Israel juntos, né? Tudo profetizando algo de bênçãos de Deus, amém? Mas não esqueci do seu país não, pode ficar tranquilo, né? Amém? Mas, na verdade, Deus tem o melhor para nós, irmãos. Mas Ele é o caminho. Agora, nós só vamos desfrutar do melhor de Deus se nós não comermos da árvore errada. Quando Deus colocou o homem lá no jardim, do Éden, ele falou para ele o seguinte: de todas as árvores aqui que você tem uma que você não pode comer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a outra é a árvore da vida. A árvore da vida apontava para Cristo. Se eles tivessem comido dela, não haveria necessidade de Cristo ter vindo na terra. Eles teriam comido da árvore da vida, mas eles comeram da árvore errada, do conhecimento do bem e do mal. O que essa árvore do conhecimento do bem e do mal representa? Representa todo o esforço do homem para poder adquirir as coisas de Deus. Então, quando você vive pela lei, você está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, se você vive do evangelho da graça, você está comendo da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. Então, todas as vezes que você se alimenta da lei, quando eu falo de lei, estou falando do esforço próprio, é do merecimento, você está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você não vai estar no caminho da vida. O caminho da vida é quando nós comemos, continuamos comendo constantemente da árvore da vida, que é Cristo, que é o próprio evangelho da graça. Amém, irmãos? Então, todas as vezes que você usa o evangelho da graça como a coisa mais importante da sua vida, você está comendo da árvore da vida. Então, para a gente caminhar nessa jornada cristã com sucesso, nós temos que estar nos alimentando do evangelho da graça. Amém? Por isso que o título do programa nosso vai ser assim: o evangelho da graça. Então, tudo que for falar lá terá como pano de fundo o evangelho da graça. Porque a lei é o homem fazendo, a graça é Deus fazendo por nós. Amém, irmãos? Mas tudo nós vamos fazer debaixo da graça do Senhor. E o Senhor Jesus continua: e vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, repetindo, você já passou pela porta da salvação, que é Cristo. Agora você está caminhando a sua vida cristã, mas você precisa alimentar do Evangelho da graça, para que nós possamos ter vida abundante. Então agora Deus tem um grande banquete para nós, mas eu não posso viver debaixo da lei, eu tenho que viver debaixo da graça para poder desfrutar do banquete de Deus, amém? Porque a graça é Deus fazendo, a lei é você fazer para poder obter o favor de Deus. Então diz assim a palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 3, 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Presta atenção, mesmo você sendo crente, Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Mas só tem uma coisa que pode o crente cair em maldição, é se ele resolver andar pela lei do merecimento. Mas se andar na graça, nunca está sujeito à maldição, só bênçãos. Amém, irmãos? Ele levou sobre si as nossas maldições, mas precisamos permanecer na posição qual é? Não andar pelo merecimento próprio, não andar por base do meu esforço, mas andar sempre confiante na obra do Senhor Jesus. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Para assim, eu fui justificado pela fé. Amém? Você não é justificado pelas obras, você é justificado pela fé. Quando é que você foi justificado pela fé? O dia que você passou pela porta. O dia que você aceitou Jesus como Salvador, Ele deu de presente para nós a sua justiça. Por isso que nós podemos dizer, eu sou justiça de Deus em Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo, ele fala que existe um véu que nos atrapalha. Se você for ler o capítulo todo de 2 Coríntios 3, você vai perceber que o véu é a lei. E a lei te atrapalha de contemplar a graça de Deus. Então, irmão Efigênio, toda vez que eu falar de lei, irmão Efigênio, eu estou falando assim, do merecimento, do esforço próprio, de você querer conquistar o favor de Deus pelo seu merecimento. Tudo isso é lei. Tudo que envolve merecimento é lei. E todos aqueles que vivem debaixo da lei, ela é um véu que te atrapalha de contemplar a graça de Deus. Por isso que o segundo capítulo de Coríntios 3, Paulo manda arrancar fora todo o véu. Olha o que ele diz. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então eu e você somos ministros de uma nova aliança e não da velha aliança. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você foi chamado não para pregar a lei, que é a velha aliança, mas é para pregar a graça, que é a nova aliança. Amém. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. A grande tribulação será um momento do juízo de Deus sobre a terra. Mas agora não é o juízo, agora é a graça de Deus. E depois do juízo, ele vem para reinar 1000 anos aqui, que é a dispensação do reino dele. Mas nesse momento nós estamos vivendo a dispensação da graça. Por isso que nós não podemos pregar condenação às pessoas. Nós temos que pregar para elas que há uma porta de entrada para que elas tenham esperança na vida. Amém? Mas tudo é Cristo. Amém? E Paulo continua, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Como Paulo está falando, andar pela lei, você está colocando um véu, e esse véu vai te atrapalhar de ver Cristo. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, quando você desvia o olhar da lei e olha para Cristo, o véu está sendo retirado, porque o véu aponta para a lei. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. 2 Coríntios 3, 14 a 16 e o verso a 18. Então só há libertação quando nós conhecemos o Evangelho da graça. Amém, irmãos? Então como que eu faço para contemplar a graça de Deus? É tirando a lei do meu caminho. É tirando o merecimento, é tirando o esforço. É assim, João, você quer conquistar alguma coisa?
Então você não luta por ela, apenas peça a graça do Senhor para manifestar na sua vida, amém? Pedindo a graça de Deus, você está dependendo exclusivamente do favor do Senhor. Então a Bíblia fala em João 8,32: e conhecereis a verdade nos libertará. E a verdade é o Evangelho da graça. Se eu quero que a minha vida seja transformada, eu tenho que olhar para Cristo. É o que diz lá em Hebreus 12,2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Só há transformação na nossa vida quando nós olhamos para Jesus. Então não viva a velha aliança que é o Velho Testamento, viva a nova aliança que é baseada na obra do Senhor Jesus lá na cruz, amém, irmãos? Porque a graça é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Por isso que aquele livro fala: terás vida em olhar para Jesus. Nós só temos vida abundante quando olhamos para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:9, ele teve uma resposta do Senhor Jesus que falou para ele assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é fraqueza para o pecado, é no sentido de viver uma vida dependente de Deus. Então, quando é que você é fraco? É quando você fala que depende de Deus. É nesse sentido que você é fraco. Não é fraqueza para cometer pecado, é fraqueza no sentido seguinte: eu dependo do Senhor para eu alcançar aquilo que eu preciso na minha vida. Então, quando você é fraco diante de Deus, é que você consegue as vitórias, amém? Agora, quando você quer se dar um de durão diante de Deus, não vai ter vitória. Ser fraco diante de Deus é reconhecer que tudo posso naquele que me fortalece. Porque de mim eu não posso nada, mas dele eu posso todas as coisas, amém? Por mais capacitado que você seja, você sempre fala assim: eu preciso é do favor de Deus na minha vida, amém? Então ele continua: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11:6. Então a graça, ela manifesta exclusivamente pela manifestação do poder de Deus. A lei é você fazer, a graça é Ele fazendo por nós, amém? Então nós vamos ter a nossa vida transformada, não é pelo meu esforço, é simplesmente quando eu olho para Cristo. Quanto mais você medita em Cristo, mais a nossa vida está sendo transformada, amém? Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Está vendo? Se você andar debaixo da graça, o pecado não vai nos dominar, seja ele de que tipo for. Mas se eu andar debaixo da lei, ele me domina. Porque andar debaixo da lei é você querer vencer o pecado na sua própria força. Mas quando você depende exclusivamente de Deus, o pecado não vai ter domínio. Então nós podemos afirmar assim, que o pecado não tem domínio sobre mim, porque eu ando debaixo da graça. Então nunca aceite essa afirmação que o pecado está te dominando. Você levanta e fala assim: ele não tem domínio sobre mim, porque eu estou debaixo da graça. Vamos falar junto? O pecado não tem domínio sobre a minha vida, porque eu estou debaixo da graça. Amém? Então todas as vezes que você anda debaixo da graça, é porque você está contemplando a Cristo. E quando você contempla a Cristo, você é transformado de glória em glória. Mas também nós queremos produzir frutos para Deus. Quantos querem produzir frutos para Deus aqui? Amém. Eu quero. Olha, presta atenção. O apóstolo Paulo fala assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas sabe quando é que ele disse isso? É porque ele estava vivendo um dilema. Ele não estava sabendo mais se ele queria ir ou queria ficar. Porque para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele pensou assim: mas se eu viver aqui mais um período e for produzir frutos para Deus, eu não quero ir embora, eu quero ficar. Mas ele entendia bem, tanto indo ou ficando, tudo para ele era vantajoso. Assim deve ser para nós também. A nossa vida aqui na terra tem que ser, enquanto eu viver aqui, é produzir frutos para Deus. Só isso faz sentido na nossa vida, produzir frutos para Deus. Mas nós não vamos produzir frutos para Deus debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que Paulo quis dizer? Tudo que eu fiz foi baseado na graça de Deus. Da mesma maneira, nós seremos frutíferos se nós andarmos debaixo da graça de Deus.
Fala para a pessoa que está ao seu lado, não olhe para as circunstâncias, apenas clame pelo favor imerecido de Deus, e você vai ter vida abundante, amém? Quem quer reinar em vida aí? Amém. Todos querem reinar em vida, mas se queremos reinar em vida, primeiro, nós temos que passar pela porta, a porta é aceitando Jesus como Salvador, amém? Então, nesse primeiro momento, né, você que crê que Cristo morreu por você, quantos creem que Jesus morreu por você? Levanta a mão, Amém. né? Então, você que crê, confessa comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é a porta, mas também é o caminho de vida abundante. Eu te recebo como meu Salvador, e a tua palavra diz que quem crê com o coração e confessa com a boca já é salvo. Muito obrigado pela minha salvação, em nome de Jesus, amém? Então, quando você fez essa oração, você já deu o primeiro passo, você entrou pela porta da salvação, você recebeu a abundância da graça. Agora o segundo ponto, o dom da justiça. Então, se você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, você vai reinar em vida. É o que está lá em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por causa dessa justiça, nós reinamos em vida. Por isso você precisa todo dia dizer, vamos lá de novo? Eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça. A graça é o favor de Deus, você já recebeu. A justiça você recebeu porque você creu em Cristo. Não é a sua justiça, mas é a justiça de Cristo. E daí nós podemos dizer, conforme Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então fala para o irmão que está ao seu lado, não há condenação sobre a sua vida. Porque você está em Cristo Jesus, amém? E se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho paz. Quantos querem ter paz? Amém. Todos querem ter, não querem? Mas olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente só perde a paz, João, é se você não crê que seus pecados são perdoados. Mas se você crê que seus pecados são perdoados, pela obra de Cristo, você vai andar em paz. Porque nós fomos justificados por Deus. Eu me tornei justiça de Deus em Cristo, amém? Vamos ficar de pé, vamos declarar mais uma vez, vamos ouvir a música, e você vai estar orando, pedindo a Deus para essa semana ser uma semana para desfrutar do favor de Deus. Tá assim? Eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça. Amém.